Terça-feira, 14 de dezembro de 2021, está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponibilizado aí em podcast. Logo mais, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 4 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, céu claro, com calor para hoje, mais uma vez, temperatura chegando aí a máxima de 31 graus, mínima de 23. Há previsão de chuva até no decorrer do período, mas principalmente para o fim da tarde. Então, provavelmente hoje, mais um dia quente aí na região, máxima de 31 e a mínima é de 23 graus. Olha, hoje no programa com a Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar e já estamos recebendo aqui por videoconferência os nossos convidados, o Felipe Stefan e o Carlos Alexandre, presidente e vice-presidente eleitos na última eleição da OAB Campos. E eles vêm para falar sobre a eleição, esse novo mandato aí à frente da OAB, o que pode ser feito de diferente, esses tempos também que não são os mesmos mais. André Mendonça no STF e os conflitos do judiciário com o executivo e legislativo, e ainda uma análise do primeiro ano de Vladimir e uma projeção às urnas de 2022. Ao Felipe e ao Alexandre, nosso muito obrigado. Já traremos aí o bom dia de vocês, né? E a participação, é claro, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade de certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Nessa nova dinâmica do programa, deixa eu trazer rapidamente aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente já parte logo para a entrevista. Destaque principal no portal do jornal Folha da Manhã, lá no folha1.com.br. Vladimir entrega cheque de 28,9 milhões a representantes de hospitais. Saúde monitora 30 crianças com síndrome respiratória aguda. Campos tem final de semana violento com 3 mortos e 6 feridos. Inclusive, sobrinho do ex-vereador Jorginho Vigílio foi assassinado a tiros. Juiz marca leilão do estádio do Goitacás para março. Palestra da ex-nadadora Patrícia Amorim abriu o Fórum do Empreendedor. Estado libera 6 milhões de reais para acervos de instituições do ensino e pesquisa. A UENF está entre os 61 projetos selecionados. Natal sem Covid-19, com novo posto de vacinação agora no mercado municipal. Degás e TJ firmam um acordo para inserir adolescentes no mercado de trabalho. E ainda, no portal folha1.com.br, postos de fronteiras terão que exigir comprovante de vacinação. A Anvisa informou que notificou nesta última terça-feira, os seus postos da fronteira. Reino Unido registra a primeira morte pela variante Omicron. São essas as manchetes, são esses os destaques de hoje do portal folha1.com.br. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados, trazer o bom dia aqui da nossa bancada também, e a gente já parte logo para a entrevista. Presidente, começar pelo presidente, Felipe Stefan, bom dia, muito obrigado pela
entrevista mais uma vez, pela presença aqui no Folha no Ar. Parabéns pela vitória aí na última eleição. Muito bom dia, Cláudio, Luizinho, Carlos Alexandre. É uma honra estar aqui novamente no Grupo Folha, participando dessa entrevista. Quero também dar um bom dia a todo o público que nos ouve, que nos assiste, e aos ilustres colegas advogados e advogadas. Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia também do nosso querido Dr. Carlos Alexandre. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo e parabéns também pela vitória. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Felipe, queridos amigos. Bom dia a todos, a todas que nos assistem, particularmente um bom dia aos advogados, advogadas. Eu divido os parabéns com os advogados e advogadas que quiseram mudar o rumo da OAB para os próximos 3 anos. Muito bom dia. Perfeito. E aí trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, que estará conosco essa semana e, claro, hoje também. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Filipão. Parabéns aí pela vitória. Bom dia, Carlos Alexandre. Parabéns mais pela vitória na OAB, pela ascensão do Botafogo, a primeira divisão. Tenho certeza que você ficou tão feliz com um quanto com o outro. Acho que talvez até mais pelo Botafogo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming e telespectador do Folha no Ar. Bom dia sempre a categoria que nos acompanha nesse início de jornada, os motoristas de táxi e motorista aplicativo. Gasolina R$7, a coisa não está fácil, né? Vendendo literalmente o almoço para pagar a janta. E, logicamente, que bom dia hoje aí, especial a outra categoria que vai ser aqui tema do programa, que são os advogados, né? Uma categoria de muita importância em qualquer sociedade e também é assim aqui em Campos, né? No Brasil, em Campos. Isso posto, vamos inverter hoje, Nogueira? Vamos lá. Hoje, programa você? Bora lá. E eu vou já aproveitar aqui, porque o grupo de WhatsApp deste programa ontem, né, produziu aí uma série de perguntas importantes e a gente já vai aqui trazer a primeira, que vem lá do Arthur Guzmão, que é advogado e procurador do município de Campos, e ele diz aqui: os entrevistados concordam, aí para os dois, por favor, concordam com o valor da anuidade? Caso não concordem, tem alguma proposta para apresentarem junto aos conselhos estadual e federal, objetivando um valor justo? Diga-se que a grande maioria dos advogados estão passando aí por dificuldades financeiras e, inclusive, com inadimplência também na sua anuidade na OAB. Presidente e vice, por favor. Bom dia, Arthur. Botafoguense como Carlos Alexandre deve estar feliz aí com a ascensão, a Série A e o título, né? Então, essa é uma reivindicação de grande parte da categoria, um tema que acho que não vai fugir ao debate esse ano, quer dizer, o ano vindouro. Eu já estive conversando com um conselheiro estadual para nós tentarmos, é óbvio que quem decide é a seccional do Rio de Janeiro, mas é um assunto que a gente quer conversar com a diretoria da OAB, em especial por nós termos vivenciado um ano tão difícil, que foi esse ano, 2 anos de pandemia. Isso com certeza abalou financeiramente todos os profissionais, não só a advocacia, mas todo o mercado. Eu acho que o momento é esse, né, de termos essa pauta, esse diálogo com a seccional. Isso realmente está no nosso radar. Acho que é uma preocupação da advocacia hoje e é um tema relevante para ser discutido e ser avançado, com certeza. Então, o tema é bem complexo, né? Você tem que fazer a seguinte conta. Hoje a nossa anuidade, ela é cheia de R$ 1.126,25.
que dá, e a anuidade é um tributo, tá? Uma contribuição que a categoria paga para fornecer recursos ao órgão que nos representa, que nos defende, que também nos fiscaliza. Então, é uma contribuição de custeio da entidade que nos representa. Se você dividir esse valor por 12, então a advogada está pagando aí um pouco menos de R$100 por mês para isso. Vou dizer que é injusto, é meio difícil dizer isso, eu não acho que seja, a partir dessa conta, uma anuidade alta em si mesmo. O problema é que a categoria está arrasada, como muitas categorias profissionais, ela está absolutamente arrasada por esse período de pandemia. Então, assim, a OAB seccional ela tem que ter um pouco de sensibilidade de verificar que o momento tem muito advogado que nem R$100 está podendo pagar por mês para contribuição à OAB. Então, assim, chegar a dizer que o valor em si ele é absurdo, né? Não posso ser hipócrita em dizer para jogar para a galera que assim, em si não é, porque até R$100, o problema é que a gente tem profissionais hoje que nem isso estão podendo pagar. Então, acho que a gente tem que dialogar com a seccional, e é diálogo mesmo, porque é ela que decide, né? Dialogar com a seccional, fazer as contas para verificar o que pode ser feito, para até que a gente sinta, né, uma recuperação sistêmica, né? A gente possa verificar que os advogados e advogadas readquiriram, né, como a boa maioria dos profissionais, readquiriu o seu potencial econômico, né? É o que eu penso. Agora, tem outras coisas para discutir, né? Como é uma contribuição de custeio, a OAB seccional também tem que dar ao advogado, à advogada, a sensação de estar fazendo algo por eles, né? É que nem qualquer tributo, né? Tem muita gente que não pode pagar imposto porque acha que o governo não faz nada por ele, né? Quando você profissional, tem a sensação que uma seccional, um conselho federal está fazendo mais política do que cuidar do advogado, qualquer R$30 por mês é muito, né? Ou seja, aquela coisa do sinalagma, né? Você tem que sentir o retorno da seccional. E isso passa também por nós, né? Pela seccional também, né? Pela subseção também, né? A gente tentar fazer pelo advogado, pela advogada, para eles sentirem que o que ele está pagando não é só custeio, é um investimento na profissão dele. Isso me lembra aquela famosa frase do Benjamin Franklin, pai da Revolução Americana: só tem duas coisas certas na vida, né? A morte e os impostos. É de Franklin. Todos. Mas, voltando aqui ao nosso canavial, como diria Capi, essa eleição foi uma eleição que você tinha você tinha algumas indicações, né? Eu acompanho processos eleitorais, eu acompanho desde os anos 80, desde a época de Geraldo Machado, faz tempo. E você conversava você acaba tendo vários amigos profissionais de direito, você vai pegando termômetros aqui e ali. Essa foi uma eleição que, particularmente, eu tive, assim, e passou muita incerteza até o momento da apuração, onde vocês ganharam bem. Vocês ganharam com 762 votos, total de 62,5%, contra 431 votos da chapa do atual presidente, Cristiano Miller, com 35,36%. Quer dizer, quase liberando aí o dobro, né? Beirando isso, uns 40% de diferença, né? 30% de diferença. Uma diferença razoável, não foi pequena. E tem várias questões que foram movidas no debate da OAB, inclusive aqui na Folha FM, onde eu vim com vocês a chapa de Cristiano, que trazia uma vice-mulher na sua chapa e levantou questões de gênero aqui, comparando a representatividade que as mulheres tiveram na sua gestão com a que tiveram nas gestões passadas do Felipe, né? E uso esse gancho porque as coisas de gênero hoje é uma pauta premente qualquer discussão sobre igualdade, paridade de representação e direitos, né? E tem uma pergunta aqui também no grupo, do Walter Silva Júnior, Valtinho, grande chargista, que pergunta aqui a vocês: senhores, há 9 décadas, somente homens brancos presidiram o Conselho Federal da OAB, e somente 5 mulheres foram eleitas esse ano para seccionais da OAB. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, em todo o Brasil. Como avaliam essa situação? Vou inverter agora, Alexandre, depois Felipe.
Então, primeiro, realmente havia uma certa comparação, e eu acho que uma comparação absolutamente errônea. Primeiro, do ponto de vista descritivo. Quem mandava na OAB na gestão minha e de Felipe era a Inês Ururaí. Ponto. A gente fazia... Nada que a gente fazia era sem ouvi-la. Ela sabe disso, e muita gente sabe disso. Era ela que organizava a casa. Então, a pessoa que dentro da OAB mais mandava em termos internos era a Inês, era uma mulher. Era secretária-geral e isso aí é fato. Do ponto de vista normativo, tem que analisar a perspectiva histórica. Lá em 2007, né, filho? 2007 a 2012, o debate existia, mas não era tão intenso. Não era tão intenso. Então era exigir que nós levantássemos uma determinada pauta que na época não tinha tanta força, não chamava tanta atenção. Hoje, por exemplo, na minha cadeira de Direitos Fundamentais na UERJ, eu tenho uma disciplina de Teoria Tributária Crítica, em que eu discuto, e tem duas orientandas nesse sentido, que eu discuto tributação em gênero, tributação em raça, tributação em orientação sexual, e oriento duas dissertações criticando o sistema tributário sob a perspectiva de gênero. Ou seja, eu faço na prática, eu não fico só no discurso, eu faço na prática. Tá? Procuro transformar e não apenas fazer disso uma pauta política. Mas eu acho que realmente, eu acho que em todos os segmentos, não só o AB, todos os segmentos já passou da hora, né, de muito tempo, dessa representatividade ser cada vez mais paritária. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente na OAB Campos. Acho que em breve nós realmente vamos ter, se Deus quiser, uma mulher eleita presidente, mas não vai ser por uma questão pura e simplesmente de discurso ou de vontade de um grupo, né? Vai ser da perspectiva da transformação, da aceitação cada vez mais da sociedade em relação a essa necessidade urgente dessa paridade. Eu concordo plenamente com o Carlos Alexandre, né? Até porque, Luizinho, a gente vive uma realidade de transformação. E essa transformação, ela prima facie, ela tem que ser aceita pelo eleitor, né? Salvo o melhor juízo, hoje, se eu tiver errado, você me corrija, nós temos uma Câmara Municipal aqui que não tem uma mulher eleita, né? Não basta só você lançar candidaturas femininas, mas a sociedade tem que apostar nessas candidaturas. E uma questão que me incomodou um pouco nessa campanha, mas a gente superou bem, porque nós não levamos a discussão para esse lado, mas nós levamos para a questão da advocacia. O nosso foco de trabalho é a advocacia e os problemas que afligem os advogados. Com relação a essa questão de gênero, por determinação do Conselho Federal, todas as chapas, elas tinham que ter 50% de membros masculinos e 50% de membros femininos. Então, a nossa chapa concorreu com o mesmo quantitativo de mulheres que a chapa do outro candidato, né? A questão que diferenciou a chapa era somente a vice, porque na nossa chapa nós tínhamos a metade de mulheres. E lá na diretoria, duas mulheres que eu considero duas mulheres de grande receptividade, de grande respeitabilidade, idoneidade, que são a Mariana Lontra e a Ludmila e todas as demais, né? Como Alexandre disse, em 2006, quando nós concorremos e tomamos posse em 2007, a realidade da advocacia era outra. Nós não tínhamos nem tantas mulheres assim na advocacia. Talvez eles devessem ter, nos quadros daquela época, algo em torno de 20% a 30% de mulheres. E a nossa chapa tinha bastante mulheres naquela época. E hoje nós temos aí um quantitativo de aproximadamente, salvo o melhor juízo, se for publicado no meio do ano, de que 50% das inscrições nos quadros da OAB eram femininos. Então, essa realidade mudou, como o Carlos Alexandre bem ressaltou. O Conselho Federal, de olho nessa realidade, avançou, né, com essa resolução e avançou ainda na resolução da cota racial. Todas as chapas tiveram que ter 30% de pessoas ou de cor negra ou de cor parda. Então, eu acho que a OAB está caminhando nesse sentido, né, no sentido da inclusão, tanto de mulheres quanto
pretos, negros e pardos. E eu falei até com o Carlos Alexandre na nossa caminhada, que é uma honra nós fazermos parte dessa história, uma história inclusiva. E não é só de uma chapa, de todas as chapas. Interessante você falar da Câmara. Eu não vi nenhuma movimentação de tentar conscientizar por parte da OAB o eleitor campista, de um modo geral, do absurdo que é a Câmara não ter nenhuma representante feminina. Já é um absurdo a Câmara ter em torno até 10% de representação, vamos dizer assim. Já é absurdo, né? Você está muito longe de ser paritário, mas você não tem nenhuma. Eu também não vi nenhuma discussão. Isso aí é uma pauta importante para tentar conscientizar a mas aí população. foi o que eu falei, concordo contigo, mas foi o que eu falei, passa pelo eleitor. Não, né? Sem dúvida. Eu digo Eu assim... não sei qual é o quantitativo de votos femininos, mas eu acho que hoje é meio a meio, né? Nós devemos ter 50% de eleitores, e eu falo no âmbito político. 50% de eleitores femininos e 50% masculinos, creio eu. Se não for isso, é perto, né? Mas eu digo aí, desse debate nosso aqui já surge uma pauta que a OAB precisa levantar para conscientizar o eleitor como um todo. Ou seja, eu acho que a OAB tem esse papel importante, social, né, de fomentar esse debate, né, e tentar levar para o eleitor campista como um todo, aí eu não estou falando do eleitor da OAB, do erro que é isso, né, do defeito, das consequências ruins do ponto de vista de criação de leis, né, sob a perspectiva da representatividade feminina. Foi uma pauta que eu não ouvi falar hora nenhuma. Então, é uma pauta que não passou, talvez na OAB, mas foi bastante discutida na sociedade. Não, sem dúvida, a OAB. Só para frisar. Em relação a essa interação OAB-sociedade que vocês tocaram nessa questão de gênero, tem duas perguntas aqui de dois profissionais do direito. Falam basicamente a mesma coisa em relação a isso. E eu vou fazer ambas, que acho que uma reforça a outra. Uma é um ex-presidente da OAB também, o André Tavares Filho. Ele pergunta aqui: considerando que dentro das finalidades da OAB estão as de defender a Constituição, a justiça social e a boa aplicação das leis, existe a intenção de compor comissões em nossa subseção para atuarem na fiscalização dos órgãos públicos relativamente a tais aspectos? E a pergunta dele, eu acrescento de Fabão Bastos, também advogado. Qual o posicionamento esperar da nova gestão no âmbito de participação em questões sociais e políticas, como, por exemplo, indicação em cadeiras de conselhos municipais, como criança, adolescente, combate à corrupção, agora começando pelo Felipe, depois indo para o Alexandre. Tem uma pergunta, acho que do Rodrigo Feitosa também, nesse sentido. Quero mandar um abraço aí para os 3 colegas e amigos, Andral. Foi presidente, eu tive a honra de estar ao seu lado naquela oportunidade. Fábio Bastos também, filho do Mauro, 2 grandes amigos. Rodrigo Feitosa também, um amigo. Eu acho que a pergunta deles se entrelaçam nesse sentido, como você falou, que falam dessa questão... Só para... Se está certo, tem pergunta do Rodrigo também aqui, ex-procurador da Câmara Municipal. Só para fazer ela, para não ficar para o paciente... Também você tem razão, é o mesmo assunto. Se entrelaça. A OAB, a pergunta de Rodrigo Feitosa, a OAB é a instituição que sempre auxiliou a construção e consolidação dos valores sociais brasileiros. A propósito, constitui, entre aspas, função social da OAB zelar pelos direitos e garantias dos cidadãos, participando de forma ativa na construção de uma sociedade mais igualitária e livre, fecha aspas. Gostaria que os nobres colegas discorressem o que podemos esperar da atuação da OAB na defesa da prerrogativa dos advogados, sua vigilância e intervenção no campo político e social em sua gestão. Vamos lá. Na nossa gestão no passado, né, nós fomentamos inúmeras comissões que se entrelaçavam com vários conselhos e com várias questões de ordem pública. Não vai ser diferente no próximo mandato nosso, na medida em que alguns conselhos já até mandaram um recado para a gente, que tem a cadeira da OAB, né? Mas a gente está tomando cuidado, Luizinho, de não atropelar a atual gestão, o atual mandato, né? Então, a gente falou o seguinte: olha, assim que chegarmos lá, nós queremos discutir com o conselho a permanência da cadeira da OAB e indicar os colegas que vão estar representando a instituição, porque tratam de políticas públicas, né?
Por exemplo, tem aí o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tem o Conselho Municipal da Mulher, dentre outros inúmeros. Tem o Conselho Municipal da Saúde, no passado nós tivemos representantes, né? E nós vamos ter a oportunidade de, num diálogo franco entre nós diretores, já tem alguns nomes que já me propuseram estar representando a instituição, bons nomes, e nós estaremos lá, com certeza, ocupando o espaço da instituição, ajudando a promover o debate, o diálogo e o avanço, né, em políticas públicas que venham a fomentar e melhorar a qualidade de vida dessas representatividades, não tenho dúvida disso. No passado, nós também tivemos a Comissão de Direito Municipal, de Direito Legislativo, e já tem alguns membros também, advogados, que já se propuseram a participar dessas comissões. O próprio Feitosa falou comigo que tem um Saulo também, que tem alguns projetos de leis interessantes que ele gostaria de discutir conosco, né, que venham de encontro à melhoria da qualidade da advocacia em âmbito municipal. Então, nós vamos estar fomentando, tem a Comissão de Direito Ambiental, isso é importante, né, e inúmeras outras comissões que trabalham essa interface, né, com políticas públicas, e com certeza, no momento próprio, nós vamos sentar, ver os profissionais que têm um perfil para estar nas comissões, e a OAB estará presente em todas aquelas que a gente sentir a possibilidade de contribuir para a melhoria do debate e do avanço das políticas. Acho que eu passo aí a palavra para o Alexandre complementar. Então, eu também queria, perdoe a falha, também queria cumprimentar meu queridíssimo amigo Arthurzinho, também os queridíssimos amigos Fábio, e aí a gente já tem no mínimo a maioria, né, de botafoguenses, comigo aqui também, e também os queridos amigos Andral e Rodrigo Cabeça, que é um irmão. Rodrigo eu sei que é flamenguista, eu acho que Andral também é flamenguista, tem essa empatou, ele e a Luizinho, então somos 4, né? Cláudio Tricolor, tudo bem. Mas para quem diz que é a maior nação do mundo, é até vergonhoso ganhar de pouco, mas vamos lá. Então, um abração querido a eles. Esse tema é muito caro para mim, Cláudia, Aloysio, porque antes do ano de mandato eu escrevi um artigo sobre esse tema, sobre o papel da OAB na Constituição da Sociedade Democrática. Esse artigo meu foi publicado no site da OAB do Rio, no site da OAB Federal, em revista, e serviu de justificativa para uma representação que Felipe, eu e alguns membros fizemos em nome da OAB 12ª Subseção, o Ministério Público pedindo providências contra o que seria suspeita de desvio de verbas públicas pelo governo Mocaiber durante aquelas obras emergenciais. De tudo que o Felipe falou, tentar aqui explicar aos advogados o porquê que a OAB tem esse dever, embora ela nunca possa ser partidária. Há uma crítica muito grande ao papel do Conselho Federal pelo Santa Cruz em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que todas as críticas e intervenções que o Conselho Federal faz em relação ao governo federal, qualquer que seja o governo federal, essas intervenções, se corretas, são devidas. Na verdade, é obrigação da OAB. Só não pode ser partidária, eu acho que o Felipe extrapola. Esse é um ponto. Felipe extrapola. Felipe Santa Cruz, né? Santa Cruz. Ele extrapola. Ele dá cores partidárias. Não. Mas vejam, a OAB é a única chamada entidade classe que tem no artigo 103 da Constituição o poder, dever de propor ação direta de constitucionalidade, ação declarada de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar a validade, a constitucionalidade de quaisquer leis desse país. Isso é um poder em paridade com partidos políticos, com o presidente da República, com governadores. Ou seja, a nossa Constituição elegeu a OAB como um pilar na defesa da democracia, da Constituição e dos direitos humanos. Isso é repetido no nosso Estatuto, artigo 44, inciso 1, colocando como primeira finalidade da OAB defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas. Mas bastava estar escrito assim, defender a Constituição.
que abrir-se-ia um leque extraordinário de atribuições e finalidades para a OAB, e é por esse motivo que sim, né, aí corroborando com o Felipe, e isso era uma realidade da nossa gestão. A OAB participava em diferentes foros de discussão da sociedade civil, participava em diversas comissões. Na atual gestão, eu acredito que também havia muitas comissões trabalhando dentro digamos, da fiscalização da atuação do governo, da política municipal. Que a coisa ficou um pouco, né, sob essa perspectiva, um pouco complicada em relação à questão virtual, coisa e tal. Mas sim, a OAB vai participar ativamente por meio de suas comissões dentro das grandes discussões e não fará mais do que a sua obrigação, o seu munus constitucional e legal, que é ir além da representatividade e além da fiscalização do profissional da advocacia, mas também zelar pelo bom cumprimento da Constituição e das leis. Eu só queria também ressaltar que a 12ª subseção ela não tem legitimidade ativa para ingressar com ações na Alexandre, em defesa da sociedade. Eu me recordo que eu participei, Luizinho, eu acho isso muito importante, eu acho que o controle dos atos praticados pelo poder público, né, ela vindo da sociedade, ela é muito importante. Eu participei no início como procurador-geral do município de São da Barra, de uma reunião no Rio de Janeiro, com o Ministério da Transparência e Fiscalização. E uma das coisas que eles fomentaram muito, a criação de observatórios nos municípios. Isso é muito importante, porque esses observatórios, eles bem formados, bem criados, né, registrados, eles vêm a ter a legitimidade, inclusive junto aos órgãos públicos. Então, e aí você pode ter uma mescla de pessoas, engenheiros, arquitetos, advogados, profissionais de saúde, né? Porque o poder público, porque a cidade, ela é uma gama de coisas, né? Ela não é uma especialidade em si, ela é uma gama de serviços e políticas que envolvem várias áreas. Então, esses campos tinham um observatório. Eu não sei como é que ficou esse observatório, mas eu acho importante que esses observatórios sejam fomentados para também corroborar o fomento, inclusive, de políticas públicas. Bom, antes, deixa eu voltar aqui uma pergunta do grupo, utilizar aqui mais uma vez, que tem muita, né? O grupo ontem foi extremamente fértil, e isso é importante, é para isso, né, que a gente conta com esses integrantes aí também, assim como no streaming aqui no Face. Só colocar aqui, eu fiz uma pesquisa rápida sobre acho que foi o Felipe que levantou o eleitorado campista. O TSE informa que nós temos aqui 359.081 eleitores, num total de 165.663 masculinos, com 46,14%, e 192.916 femininos, votos femininos, ou seja, 53,72%. A maioria do eleitorado campista também é feminino. Então, só para... Eu acho que o percentual de advogadas hoje também é 50, alguma coisa em favor das mulheres. Eu acho que o público de inscritos de mulheres ainda é um pouco maior do que o de homens na advocacia. Bom, para lembrar que a maior parte da população humana é composta de mulheres, portanto, a maioria exato. É a China. Exatamente. O Alexandre falou uma coisa mais cedo, Cláudio. Foi bom você tocar nesse assunto de novo, que eu era o presidente e o Alexandre era o vice, nós éramos muito ativos, né? Mas a gente tinha ali a doutora Inês, que era uma pessoa fundamental, ela era uma secretária. Na verdade, eu, Alexandre e Inês, nós éramos um trio, né? Inês, por ela ser um pouco mais experiente de vida que a gente, ela tinha um pouco mais de equilíbrio, ela era como se fosse, com todo respeito, a nossa mãe, né, Alexandre?
Ela tinha a dosagem na medida certa. Então, às vezes, a gente, na impetuosidade, a gente era mais jovem, né? Ou melhor, a gente era jovem, e a gente, naquela impetuosidade, ela nos chamava no gabinete, né? Fechava a porta e falava, olha, vamos devagar, vocês avançaram muito, vamos manter o equilíbrio e vai ser assim, assim. E a gente respeitava muito. E desde o final ela tinha o equilíbrio que a gente precisava. Então, o Alexandre foi muito feliz em lembrar de Inês, porque a gente governou aí durante um bom tempo, um braço forte e sereno dessa secretária-geral que muito nos honrou no mandato. Era uma representatividade de fato e não em tese. Bom, são 7h39, nós avançamos aqui até um pouco esse tempo, e aí eu vou deixar uma conexão aqui, próximo bloco, como eu já havia anunciado, o Hanania Monjan, faz parte também do grupo aqui de WhatsApp, é advogado, né, presidente da Associação dos Pais de Alunos das Escolas Particulares. Ele deixa aqui uma pergunta, prezados colegas. Nos últimos anos, o exercício da advocacia sofreu uma série de ataques e considero os mais grave, ou o mais grave deles, o desrespeito às prerrogativas. Nesse sentido, o exercício da advocacia durante os períodos mais intensos da pandemia se mostrou frustrante, dada a falta de possibilidade de exercê-lo fisicamente. Passado esse momento, se percebe que parte do judiciário ainda se mostra recalcitrante em se submeter aos direitos dos advogados em serem recebidos em seus gabinetes sem a necessidade do prévio agendamento, sem impedimento de acesso aos balcões de atendimento, posto que o balcão virtual se mostrou ineficiente, etc, etc. Dito isso, ele deixa uma pergunta que eu vou pedir aos senhores para responder no próximo bloco. Como enfrentar esse desafio? Como voltar a fazer com que o advogado militante no fórum tenha suas prerrogativas respeitadas e não visto pelos serventuários como impertinente, posto que apenas busca o exercício regular do seu direito? Então, daqui a pouco, no próximo bloco, os senhores, né, nos respondam aí essa questão, e a gente pede licença rapidamente para fazer esse intervalo. Dentro de 3 minutos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. O oferecimento é sempre do Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.